Meus irmãos, eu já contei para os senhores uma história que aconteceu com o reverendo Sproul. Ele, além de pastor, teólogo, ele era professor numa universidade. E certa vez, num período muito conturbado da história, ele estava caminhando do refeitório para a sala de aula e um homem, um evangelista, chegou na frente dele e perguntou para ele: "Você é salvo?" E essa é uma forma que nós ouvimos muito de pregação de evangelho: "Você é salvo?" E Sproul estava distraído, não foi nem por maldade, mas olhou para este homem e disse: "Salvo de quê?" E aí ele conta que este homem, um crente ousado, um crente disposto a evangelizar num campus de universidade na década de 60, ele começou a gaguejar. Ele ficou desconfortável e ele acusou, ele sentiu o golpe. E ele começou a dizer: "Não, você sabe o que eu quero dizer, né? Você conhece Jesus Cristo?" Notem, era um homem zeloso, mas com zelo sem entendimento. Um homem falando simplesmente jargões religiosos que nós repetimos muitas vezes como um papagaio, que não sabe o que está falando, que está emitindo som, porque nem falando está. O Evangelho, que é o tema de toda a Escritura Sagrada, é o Evangelho da salvação. Mas será que nós compreendemos estas coisas? Vamos analisar um pouco mais disso aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 16 e o 17, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: "Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça que vem de Deus, pela fé para a fé, conforme está escrito: o justo viverá pela fé." Até aqui, meus irmãos. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajuda. Tu nos chamaste para algo maravilhoso e Tu fizeste algo maravilhoso em nossas vidas. E nós corremos o risco de nos afobarmos e não entendermos estas coisas. E talvez, muito provavelmente, essa é a razão de nós sermos tão frios contigo, Senhor. De nós sermos tão ingratos contigo. De nós não valorizarmos o Teu Evangelho, de não valorizarmos o sacrifício do Teu Filho, de não valorizarmos aquilo a qual nós fomos chamados, de não valorizarmos a Tua misericórdia em nos tirar da lama, da morte, do pó. Ajuda-nos a compreender estas coisas. Tem misericórdia de nós e nos auxilia por meio do Teu Santo Espírito. Ilumina esta palavra e nos faz mais gratos, mais dependentes, mais amorosos, mais reverentes e mais esperançosos. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nosso mundo está doente. Nós podemos constatar isso simplesmente abrindo um jornal, acessando a internet ou vendo algum programa jornalístico. O mundo está doente. O mundo está numa condição deplorável. Mas a cura para o mundo, ela não se encontra na política, ela não se encontra na economia, ela não se encontra na saúde, ela não se encontra no melhoramento dos homens de forma coercitiva, por meio de condutas ou linguagens politicamente corretas. Não é dessa forma que nós vamos mudar o mundo. A cura do mundo está em Jesus Cristo. A igreja tem a cura do mundo. O mundo precisa crer na pregação do Evangelho, na mensagem da obra do nosso Senhor Jesus Cristo de salvação.
Nesses 2 versos, Paulo, ele afirmou e resumiu o assunto que ele vai desenvolver em toda a carta aos Romanos. E é o local, como nós já falamos, onde nós encontramos o evangelho mais puro e mais sistematizado. Isso é muito importante. Porque observe e raciocine comigo, se o evangelho é o poder de Deus para a salvação, nós precisamos entendê-lo. Porque nós precisamos da salvação. Porque trata-se daquilo que nós precisamos crer para sermos salvos. Paulo ele diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Meus irmãos, o evangelho ele nos traz 2 ordens: nos arrependermos e crermos. São 2 ordens claras. Mas poderíamos continuar a argumentação de Paulo e nos questionar como vamos nos arrepender sem compreender. Como? Como que nós vamos crer sem entender? Como que nós vamos pregar sem compreender estas coisas? Veja, se aqueles que se dizem cristãos, eles não compreenderem essas coisas, eles não poderão se arrepender de fato. E eles mesmos não serão salvos. Na última oportunidade, nós meditamos sobre as razões que poderiam nos envergonhar do Evangelho. E vimos que são muitas. É uma mensagem simples, uma mensagem escandalosa, é uma mensagem que nos humilha por nós sermos pecadores, é uma mensagem que exige arrependimento, é uma mensagem escandalosa porque trata sobre um homem simples, afirmando ser o Filho de Deus encarnado, que morreu e que ressuscitou. Depois nós vimos as falsas razões. Existem muitas falsas razões que muitas pessoas alegam para não se envergonharem. E isso demonstra que elas não compreenderam o Evangelho, que é outro Evangelho que elas creem. E por fim nós vimos então as verdadeiras razões para que nós não tenhamos vergonha do Evangelho. Hoje, meus irmãos, nós começaremos relembrando o que é e o que não é Evangelho. E depois nós veremos uma razão, a primeira razão do porquê nós não devemos nos envergonhar dele. O Evangelho trata sobre salvação. Mas o que significa afirmar que nós somos salvos? Salvos de quê? Salvos do quê? Salvos de quem? Salvos para quê? Por fim, veremos o tempo desta salvação, e isso também é muito importante. Quando que ela ocorre? Nós fomos salvos? Nós estamos sendo salvos? Ou nós seremos salvos? Quando que se dá isso? Que Deus nos ensine estas coisas, despertando os corações que estão mortos, avivando os corações que estão adormecidos e dando a todos nós a alegria e a segurança de nós crermos, porque entendemos o Evangelho. Não é sem motivo que nós vamos demorar nesta passagem. Respondendo o porquê não devemos nos envergonhar no Evangelho, nós vamos esmiuçar as razões que Paulo apontou, palavra por palavra, desses 2 versos. Esses 2 versos, o Augusto Nicodemos, ele diz que foi o texto que influenciou a igreja ao longo da história. E nesses 2 versos nós encontramos 3 dos 5 solas da Reforma, os 5 somente da Reforma. Somente a fé, somente a graça e somente Cristo. Sendo assim, meus irmãos, nós temos grandes temas aqui que Paulo vai desenvolver. E eles estão aqui resumidos, estão aqui ditos: Evangelho, poder de Deus, salvação, crer, revelação, justiça de Deus, fé, conforme está escrito, e viverá. De tal maneira que compreender esses 2 versos vai nos facilitar para compreender todos esses assuntos, não só
na carta de Paulo aos Romanos, mas em toda a Escritura. E isso é muito importante para a nossa vida. Assim, em primeiro lugar, veremos o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque ele é uma boa nova. O Evangelho é uma mensagem, primeiramente, uma mensagem que ela deve ser proclamada e deve ser crida. Nós, meus irmãos, precisamos compreender que o Evangelho, ele não é uma mensagem sobre a salvação. Ele próprio é essa mensagem de salvação. Ele próprio traz essa salvação. Ele próprio é o poder de Deus. Deus salva através da mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, pois o próprio Evangelho é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, segundo Hebreus capítulo 4, é viva e poderosa. Há poder no Evangelho. E nós vamos ver o poder, esse termo, na próxima ministração. Hoje nós vamos ver Evangelho e salvação. Qual é o significado da palavra Evangelho? Talvez todos saibam, mas não custa repetir. É um termo grego muito comum, que significa boas novas. E lá quando nós falamos a respeito do panorama, fizemos um panorama a respeito dessa carta, eu já até exemplifiquei uma forma, um uso desse termo. Quando, por exemplo, o imperador tinha um filho, essa notícia ela era proclamada por todo o reino. Então era proclamado a boa nova do imperador, o evangelho do imperador. Ainda mais que o imperador era tido como uma divindade. Então esse evangelho era que havia um herdeiro, um novo herdeiro ao trono. Mas nas Escrituras, esse termo, boa nova, ele é muito mais profundo e muito mais importante. Porque são boas novas verdadeiras, boas novas alegres. São notícias que, por conta do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, fizeram o anjo do Senhor, que apareceu aos pastores no campo, dizer o seguinte: não tenham medo, trago boas novas que darão grande alegria a todo o povo. São novas tão maravilhosas que fizeram logo em seguida um exército celestial cantar: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de quem Deus se agrada. O Evangelho, meus irmãos, é a mensagem mais maravilhosa, mais assombrosa e mais poderosa que o homem pode ouvir. Esse Evangelho não é o Evangelho, a boa nova do imperador, ou a boa nova de um pastor, ou a boa nova de um padre, ou a boa nova do homem, nem de Paulo. Esse Evangelho é de Deus. Paulo inicia sua carta dizendo que ele era escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo. O que é apóstolo? Mensageiro e separado para o Evangelho de Deus. Versículo 1. O Evangelho que Paulo anunciou, ele não procede de homens. Ele é uma revelação divina. É uma boa nova do perdão de Deus, que Deus confere ao pecador. É uma mensagem celeste, de uma justiça que não se origina em nós, mas de uma justiça que vem de fora e vem para nós. É o poder de Deus para a salvação. Repito, hoje nós falaremos somente sobre o termo salvação. Na próxima oportunidade nós veremos que essa salvação é pelo poder de Deus. Mas agora basta para nós saber que o Evangelho, ele não é simplesmente, ainda que seja, mas ele não é simplesmente uma narração de fatos verdadeiros, mas é o poder de Deus que age de maneira eficaz. Poder dirigido à vontade do ouvinte, dirigido ao coração do ouvinte, dirigido à fonte de volição da pessoa, o centro da personalidade que vai fazer ela tomar alguma decisão. E por ser boa nova de Deus, o Evangelho então tem um poder onipotente, como Deus é onipotente, é a palavra de Deus. Nós às vezes esquecemos dessas coisas, esquecemos de que palavra de Deus nós devemos escrever com letras maiúsculas.
Porque palavra de Deus é poder de Deus. Quando nós lemos a Escritura, é Deus falando conosco. Quando Jesus Cristo encarnou, era o Verbo encarnando. Era a palavra de Deus se fazendo carne. A palavra de Deus é poderosa. Nós não podemos esquecer disso porque muitos esculhambam com ela, por seu próprio prejuízo. A palavra de Deus no Evangelho é tão poderosa que não há, Senhor, coração duro que não possa ser transformado por ele. Mas o Evangelho não é somente sobre Deus, ele é sobre o seu Filho Jesus Cristo. Os melhores manuscritos não trazem o texto conforme eu li aqui, de Cristo. Mas isso não importa, porque Paulo já deixou muito claro que o Evangelho fala do nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 9 ele diz o seguinte: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho. Ou seja, o Evangelho é de Deus Pai sobre Deus o Filho Jesus Cristo. É a mensagem da sua obra, da sua vida, morte e ressurreição. Obra, vida, morte e ressurreição. Tem muita gente que acha que o Evangelho inicia quinta-feira santa. É a ceia, a paixão, a morte. Só. Alguns vão até mais além. A ressurreição também. Não. Vida e obra. Desde o seu nascimento, boas novas que trazem grande alegria. É a mensagem do que o Pai fez por nós, por meio do sacrifício do seu Filho, e que nos é aplicado poderosamente por meio de Deus, o Espírito Santo. E aí nós devemos lembrar que há muito de falso evangelho sendo pregado. E nós vimos o escândalo do evangelho na mensagem passada e vamos lembrar alguma coisa. Um teólogo traz algo que eu preciso ler para os irmãos. Ele diz o seguinte: a impopularidade de um Cristo crucificado tem incitado muitos a apresentar uma mensagem mais palatável para o incrédulo. É aquela ideia de tentar melhorar o que já é perfeito, e o homem tem essa mania. E aí quando ele vai melhorar o que é perfeito, o que ele faz? Estraga. Ele continua: mas a remoção do escândalo da cruz sempre torna a mensagem ineficaz. Isso é triste. E é isso que nós estamos vendo e visto em muitos lugares. Igrejas que não crescem, incham. Isso é muito diferente. Por quê? Porque a remoção do escândalo sempre torna essa mensagem ineficaz. Um evangelho inofensivo também é um evangelho não operativo. O evangelho tem que machucar. E assim ele opera. Dessa forma, meus irmãos, o cristianismo é mais ferido na casa dos seus amigos. E eu amei essa frase. Apesar dela ser muito triste, mas ela é uma realidade muito grande. É consenso em muitos pastores e teólogos e cristãos que faz mais mal para o cristianismo os que se dizem cristãos ou os cristãos que são ignorantes, apesar de serem cristãos, do que os ateus, os incrédulos, os inimigos declarados. Aqueles que dizem pregar o evangelho, quando pregam outro evangelho, eles estão fazendo mais mal do que bem. Assim, meus irmãos, o evangelho, ele não promete solucionar problemas afetivos e econômicos. O evangelho não promete sucesso, mas ele exige humildade e serviço. Ele não promete prosperidade, mas ele exige renúncia. Ele não promete satisfação humana. Ele fala de outra satisfação. É uma mensagem de Deus a respeito da vontade de Deus, onde o Filho de Deus satisfez a justiça de Deus. Essa é a satisfação do evangelho, não a do homem. Ele não promete uma vida confortável, mas promete uma vida eterna e abundante. Abundante como? Em profundidade e em tempo, não em dinheiro e prazeres. O evangelho também não é um movimento social, como muitos têm tentado transformar. Ele não é uma filosofia ou mais uma filosofia. Ele não é uma psicologia para nós nos sentirmos bem. Não, ele mexe no mais profundo do nosso coração, machucando-nos, quebrantando-nos e conduzindo-nos ao arrependimento. Ele não é uma diversão, não é um show, não é um balcão de negócios onde você faz troca com Deus.
Não é misticismo ou êxtase sensorial, como é praticado e proclamado em muitos lugares. Veja, Deus, meus irmãos, Ele não está fechado numa caixa. Ele tem todo o poder para agir milagrosamente. E Ele tem todo o poder para curar quem Ele quiser, onde quiser, como quiser e quando quiser. Contudo, nós lembramos na última mensagem que o próprio Cristo proibia que o fizessem conhecido por causa dos milagres. E Ele também criticou no Evangelho segundo João aqueles que buscavam Ele por causa de pão. Portanto, o Evangelho não é um festival de milagres. Ele não promete curas e alívios de enfermidades, mas Ele promete fazer o que nada, nenhum outro poder pode fazer, que é ressuscitar o espírito, que é prosperar a nossa sabedoria, curar a nossa vontade, para que o homem possa então crer e obedecer a Deus. O Evangelho não é uma promessa que não se cumpre, como tem sido testemunhada por milhares de pessoas que têm sido decepcionadas diariamente pelo falso evangelho. O evangelho não é uma mensagem de libertinagem, mas é uma mensagem de liberdade, onde desobedientes são chamados à obediência para a glória de Deus. Veja, o evangelho não é uma mensagem inclusiva que promete aceitar todos como estiverem e deixá-los assim. Não, ele é sim uma mensagem inclusiva, destinada inclusive ao pior dos pecadores, como Paulo se denominou, mas que promete fazer puro aquele que era impuro. É uma mensagem que promete salvação sem boas obras, mas que conduz esse salvo à santidade e às boas obras. Sendo assim, vamos resumir num parágrafo o propósito, o alcance, a condição e o resultado do Evangelho, para nós não nos alongarmos. O seu propósito primeiro, se nós perguntarmos para a maioria dos cristãos, vai dizer assim: o primeiro propósito do Evangelho é a salvação, é nos levar para o céu, ou é nos tirar do inferno. Errado. O primeiro propósito do Evangelho é glorificar a Deus e glorificar o seu Filho Jesus Cristo. E Deus é sim glorificado na obra da salvação, na obra da redenção, na obra da restauração de todas as coisas. O alcance dele é universal. Ele promete salvação a qualquer pessoa, a qualquer um que se arrepender e crer. E essa já é a sua condição, que conheçam a Deus Pai como o único Deus verdadeiro e a seu Filho Jesus Cristo, a quem o Pai enviou, conforme Jesus orou em João capítulo 17. Nós somos salvos, meus irmãos, imerecidamente, pela graça de Deus, por meio da fé que produz nova vida. Veja, vida salva, da morte para a vida, e vida santificada, das trevas para a luz. Por isso que diz que o justo viverá pela fé. O salvo, aquele que foi justificado, vive por uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, que é a justiça de Jesus Cristo. Assim, chegamos no meu segundo ponto. Paulo não se envergonha do Evangelho porque ele trata sobre salvação. E esse é o ponto principal da mensagem. Preste muita atenção porque isso é muito importante. Ainda que esteja fora de moda falar sobre pecado, sem entender a questão do pecado, nós não estaremos crendo no Evangelho. Porque o Evangelho é a salvação do pecado. Mas o que significa isso? Salvação é ser liberto do pecado. Concordam comigo? Concordam ou não concordam? Infelizmente, eu creio que se eu perguntar para 10 crentes, talvez aqui hoje, se eu separar 10 dos irmãos aqui e perguntar o que é salvação, eu vou ter 10 respostas diferentes. E vamos ser bacaninha com os irmãos. Talvez nem todas erradas,
mas certamente a maioria delas, se não todas elas, incompleta, falando apenas sobre uma parte do significado do que significa salvação. Para entender o termo salvação, a primeira coisa que nós precisamos fazer é lembrar, meus irmãos, do ensino bíblico sobre o homem. Porque a salvação vem para o pecador, o homem é o pecador, a salvação fala do homem pecador. Nós precisamos lembrar sobre como o homem foi criado bom e perfeito. Totalmente bom e totalmente perfeito quando Deus o criou. Depois nós precisamos compreender as consequências da queda do homem no pecado. Ele foi condenado primeiramente à morte eterna. E ele se fez inimigo de Deus. Não é coisa pouca. Inimigo de Deus. Além disso, ele foi feito escravo do pecado. Ele foi feito escravo do diabo. E por fim, talvez o mais que as pessoas mais esqueçam é o seguinte: o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E eu já disse isso para os irmãos. A serpente, Satanás, vem e diz para ele: se você fizer isso, se você comer do fruto, você será semelhante a Deus. Só que ele já era semelhante a Deus. E aí, querendo ser igual a Deus, ele se corrompeu e se desfigurou. Então, e muitos se confundem nisso, porque muitas pessoas até dizem aquela evangelho universalista, né, que é falso. Nós devemos amar até o inimigo ou qualquer pessoa porque Jesus morreu por ele. Não, é errado. A gente não sabe por quem Jesus morreu. Jesus não morreu por todos. Ele morreu pelos seus. Mas por que nós devemos ter consideração a toda vida? E por que toda vida é sagrada? E por que Deus condena à morte todo aquele que tira uma vida humana? Sendo que um defensor da vida deve ser defensor da pena de morte. Porque cada vida tem ainda a imagem de Deus. Só que o que acontece? Essa imagem de Deus que estava perfeita em Adão, quando ele peca, ela é desfigurada, ela é deformada, permanece ainda. Mas imagine o seguinte, sabe aqueles quebra-cabeça de 1000 peças, que são bem pequenininha? Imagine um quebra-cabeça de 1 milhão de peças. E esse quebra-cabeça foi jogado para cima e você recolheu e colocou dentro de um saquinho plástico transparente. Isso é o homem hoje. Você vê, ele ainda tem a imagem de Deus, em pequenos pixels. Mas você não consegue mais identificar o que é. Você vê coisas que não se encaixam, imagens deformadas. Esse é o homem. Foi deformada, foi bagunçada a imagem de Deus nele. O evangelho então começa, meus irmãos, com uma má notícia. A humanidade está perdida. A consequência da queda atingiu a todos os homens, estando então todos condenados. É essencial entender, então, que a salvação envolve o perdão, sim. Mas Paulo, quando ele fala em salvação, e a Bíblia quando fala em salvação, ela não está falando apenas em salvação do inferno. Isso é limitar o que o termo significa. O que a obra de Deus foi feita por meio de Cristo Jesus. Salvação também não é só te colocar no céu. Isso é limitar. E é não explicar, e é não ter nem entendimento das coisas. Então, o que significa ser liberto do pecado? Nós podemos afirmar que significa 3 coisas. E a primeira dela, ser liberto do pecado é ser liberto da culpa do pecado. Todos nós nascemos culpados. Em Adão, todos nós caímos com ele porque ele era o nosso representante federal. Em Adão, nós todos morremos. Há vertentes cristãs que não aceitam isso, né? Elas dizem que o pecado de Adão era só de Adão. São heresias. Alguns erros graves. Mas, ainda que você pudesse argumentar isso é falso, que eu não sou pecador por causa de Adão, todos nós pecamos constantemente, todos os dias. Nós desobedecemos a Deus.
Então, tá, se você não pegou a culpa de Adão, mas você pegou, tá? Você pode fingir que não. Mas você é culpado, porque aquele que tropeçar numa vírgula da lei se faz culpado de toda a lei. E do verso 18 aqui, nós estamos vendo 16 e 17, a partir do verso 18 até o final do capítulo 3, Paulo vai desenvolver uma argumentação provando de que todos nós somos pecadores culpados diante de Deus. Veja, a lei de Deus é a ordenação de Deus. E como nós quebramos toda a lei de vírgula a vírgula, nós somos culpados perante Deus. A culpa em nós perante Deus. Ser salvo é ser livre da culpa e da condenação do pecado. O Evangelho, então, é a boa nova de que Jesus nos libertou da nossa culpa. De que maneira Ele nos libertou da nossa culpa? Pagando a nossa dívida, carregando a nossa culpa, se fazendo maldito em nosso lugar. Segundo lugar, ser liberto do pecado é ser liberto do domínio do pecado. O homem natural, meus irmãos, ele nasce escravo do diabo e do pecado. Ele está sob o seu domínio. Ele não tem liberdade para fazer nenhuma outra coisa. A Bíblia chama o homem de escravo do pecado, filho da desobediência, escravo do diabo. Não tem aquele papinho, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou? Assim é que o homem nasce. Tudo que o incrédulo pode fazer é pecar. Por quê? Porque ele foi gerado por uma natureza pecadora. E essa natureza pecadora gera desejos, intenções e pensamentos e, por fim, atitudes ou omissões que são pecaminosas. Assim como uma árvore má não pode dar um fruto bom, ou como uma bananeira não pode produzir maçãs, o homem natural não pode produzir qualquer coisa boa. O Evangelho, então, é a boa nova de que Jesus nos libertou desse cativeiro. Ele nos libertou do cativeiro do pecado e do diabo. Ser salvo significa ser livre do domínio e do poder do pecado neste mundo. Nós podemos hoje lutar e podemos vencer, largando vícios, hábitos errados, vencendo as nossas cobiças internas dos nossos corações e dos nossos olhos, mortificando os nossos desejos ímpios. Sim, ainda somos pecadores. Contudo, não somos mais escravos do pecado. É isso que João está dizendo na sua primeira carta, quando ele diz que o Filho de Deus não peca. Porque aquele que peca não é filho de Deus. É viver no pecado. Nós ainda pecamos, mas nós não somos mais escravos. E quando erramos, nós rapidamente, através da obra do Espírito Santo, nos arrependemos. E nós lutamos contra esse pecado, nós não nos acostumamos com ele. Ele desafina a harmonia celestial na nossa vida. Nós temos liberdade de resistir ao pecado. Nós temos a liberdade de dizer não. E essa é uma liberdade muito importante. O mundo chama isso de escravidão. Ah, vocês não podem isso, não podem aquilo. Não, filhão, você não entendeu. Eu posso dizer não a coisas que você não pode dizer não, porque eu não sou mais escravo. Nós não somos mais escravos do pecado, mas somos hoje servos, escravos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, devendo então obedecer a Ele, podendo então obedecer a Ele, porque uma vez libertos, nós podemos fazer aquilo que é certo. Podemos fazer aquilo que glorifica a Deus, obedecendo a Deus e amando ao próximo. Em terceiro lugar, ser liberto do pecado é ser liberto da corrupção do pecado. O Dr. Lloyd Jones, ele aponta que a maioria das igrejas elas falham nesse aspecto. Ele afirma o seguinte: de muitas maneiras, o que há de mais terrível quanto ao pecado é a sua corrupção. Corrupção é o pecado na natureza. Cada parte de nós está corrompida. Meus irmãos, nós chamamos isso da doutrina da depravação ou corrupção total. A nossa maior tentação não é de fora, é interna. É interna.
Contudo, depois de salvos e libertos da corrupção do pecado, nós passamos a odiar o mal e nos inclinar ao bem, ao belo, ao puro, ao santo. Tudo o que nós fazíamos antes era poluído pelo pecado, mas agora, de maneira gradativa, nós vamos sendo purificados das corrupções dos nossos pensamentos, das nossas vontades, das nossas afeições, dos nossos desejos. Livres da culpa e da escravidão, enquanto nós aguardamos ser revestidos de incorruptibilidade, nós vamos sendo transformados de glória em glória à imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é o que o Evangelho faz em nós. Depois, meus irmãos, salvação é ser liberto da ira de Deus. Muitas pessoas falam, salvação é ser liberto do pecado. Mas não é só do pecado, é da ira de Deus. E aqui vamos tocar e vamos derrubar alguns bezerros de ouro da religião que se diz cristã. Primeiro, aquela ideia de que, eu não sou tão pecador assim, para Deus estar irado comigo. Será? E a segunda, aquela ideia de que, se Deus é amor, então Ele não pode e nunca está irado. São duas mentiras. Vamos ver. Nós precisamos entender em primeiro lugar o seguinte, meus irmãos, contra quem o pecado é cometido. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Sabe aquele papo de pecadinho e pecadão? Geralmente quando a pessoa entra numa discussão dessa, ela está querendo justificar os seus pecadinhos. Ou ela está querendo classificar o seu pecadão como um pecadinho ou o mesmo pecado. Está ali no meio termo. Existem pecados mais graves do que outros? Sim ou não? Lógico que existe. Mas, irmãos, qual o tamanho do menor pecado? Daquela tropicada numa vírgula da lei. Qual o tamanho deste pecado? Simples. Nós não devemos medir o nosso pecado por aquilo que nós achamos, por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós queremos que seja verdade. Mas nós devemos medir cada um dos nossos pecados pela medida daquele contra quem esse pecado foi cometido. Deus. Essa é a medida do seu pecado. O seu pequeno pecado foi cometido contra um grande e poderoso Deus. Todo poderoso, todo puro, todo santo e todo justiça. É a Ele que nós afrontamos. E Ele não apenas tem o direito, mas Ele está irado. Portanto, meus irmãos, nós não somos salvos apenas do pecado, mas justamente por nós sermos pecadores, nós somos salvos também da ira de Deus. Paulo diz isso, o próximo verso 18, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impede a verdade pela sua injustiça. Irmãos, Deus odeia o pecado. Mas o pecado, sabe aquele papinho que as pessoas, geralmente o pessoal ali mais inclinado à esquerda faz? Nós vimos o Molusco dizendo que é contra a corrupção, né? É aquele papo, eu sou contra a corrupção. Irmão, corrupção não existe. Corrupção é um ente abstrato, ele precisa de um agente. Então, você, se for saudável mentalmente, você não é contra a corrupção. Você é contra fulano, ciclano, beltrano, que são corruptos. O mesmo se dá com o pecado. O pecado é ruim. O pecado é abstrato. É subjetivo. O pecado ele necessita de um agente. Ele precisa de alguém que cometa. Então o pecado não existe sem o agente pecador. E aí, meus irmãos, quem diz que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, se não estiver errado, e eu creio que está errado, pelo menos é uma opinião discutível.
Por quê? Porque Deus abomina o pecado e a sua justiça não permite que ele poupe o culpado. E o culpado é o agente pecador. Aquele que tiver pecado está debaixo da ira de Deus. Ah, pastor, você está se excedendo. Será? Se Deus feriu o seu Filho amado, Jesus Cristo, e agradou a Deus moer Jesus, porque quando ele estava carregando os nossos pecados, nós podemos então entender que sim, Deus está irado, e a sua ira é santa, e a sua ira é justa. Observe, Deus feriu o seu próprio Filho quando ele levava os nossos pecados. Imagine como Deus irá ferir o pecador impenitente, aquele que não está em Cristo Jesus, aquele que não está no cabeça que foi moído pelas nossas transgressões. Nós nascemos debaixo da ira divina, irmãos. Nós éramos filhos da ira e somente em Cristo nós somos perdoados e somos adotados como filhos de Deus, conforme Paulo escreve e argumenta nos 2 primeiros capítulos aos Efésios. Olha só como é que era a pregação de João Batista. Salvai-vos desta geração perversa, fugi da ira vindoura. Opa, a ira vindoura de quem? De Deus. Por quê? Porque Deus está irado. Pedro pregou assim, Paulo pregou assim, o próprio Senhor Jesus Cristo pregou da mesma forma, anunciando o Evangelho e chamando as pessoas ao arrependimento. Portanto, a salvação de Deus por meio de Cristo envolve ser salvo da ira justa e santa do próprio Deus. Deus te salvou do quê? Dele mesmo. Em Cristo. Portanto, diz Paulo, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus. Note, não havia antes. Por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. E uma vez que fomos declarados justos por meio do seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus, por meio de Jesus Cristo. Capítulo 5 de Romanos, verso 1 e verso 9. Esse é o Evangelho, meus irmãos. Jesus recebeu por nós a ira de Deus que nós merecíamos receber. Terceiro lugar, salvação é também ser reconciliado com Deus. Segue o argumento comigo. Nós fomos libertos do pecado, da sua culpa, da sua escravidão e da sua corrupção. Fomos libertos da ira de Deus. De tal maneira que, positivamente, a salvação ela nos reconcilia com Deus. Lloyd Jones diz o seguinte: o perdão é apenas o começo. Antes da queda, o homem estava em comunhão com Deus e gozava do seu companheirismo. Pela queda e pelo pecado, ele perdeu essa bênção. Mas, meus irmãos, pela graça de Deus, por meio do Evangelho de Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Esse fato é uma bênção tão maravilhosa, tão gloriosa, que nós devemos nos juntar ao salmista, clamando e cantando, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Não adianta vida alguma se nós estivermos debaixo da ira de Deus. Mas nós não estamos somente, não mais debaixo da ira de Deus. Nós fomos reconciliados com aquele que antes estava irado. Para não me alongar nesse ponto, eu vou argumentar a doutrina concluindo isso aqui. Concluindo dizendo o seguinte: a importância de entender essas doutrinas e essas informações. Primeira coisa, que o entendimento disso, meus irmãos, mudará a forma como nós entendemos o Evangelho, como nós entendemos a salvação. E a ausência de tal entendimento tem enfraquecido e confundido os crentes. É isso que nós vemos, crentes confusos, crentes fragilizados,
crente sem entendimento. A salvação não significa somente perdão, não significa somente ser perdoado e liberto do pecado. Significa também ser salvo da ira justa de Deus Todo-Poderoso. Mas ainda não é só isso. A maior graça da salvação é ser reconciliado com Deus Pai por meio de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Acompanhe comigo o argumento de Paulo sobre esse assunto. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, presta atenção. Paulo diz o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, o que o apóstolo está dizendo? Que aquele que creu no Evangelho é nova criatura, é novo homem, ele foi salvo, ele foi liberto da culpa, ele foi liberto do domínio e da corrupção do pecado, e foi liberto também da ira de Deus, é um novo homem. E o apóstolo continua, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que o apóstolo está dizendo? Que essa salvação provém de Deus, é poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é somente através de Cristo, e é somente por meio da fé que nós somos reconciliados com Ele. Continua o apóstolo. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Olha o que ele fala, que agora o crente tem paz com Deus, foi reconciliado com Deus, não é mais inimigo de Deus. Continua o apóstolo, não lhes imputando os seus pecados, ou seja, sobre ele não há mais nenhuma condenação. E por fim ele diz, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. O que ele quer dizer? Portanto, além de nós não nos envergonharmos, nós devemos estar prontos, como Paulo estava pronto, para pregar o evangelho a todas as pessoas, porque nós, assim como Paulo era, somos devedores primeiro de Deus e depois de todos os homens, porque nós temos a mensagem poderosa que pode curar este mundo. Mas ainda há algo a ser dito sobre a salvação. E esse é o meu último ponto. O tempo da salvação no crente. Isso é importante. O desconhecimento disso, meus irmãos, tem deixado alguns confusos e outros frustrados. Se medem por alguns homens de Deus e dizem, eu acho que eu não sou crente. Fazem alguma coisa, eu acho que eu perdi a salvação, sabe? Meus irmãos, será que é correto nós afirmarmos que ainda seremos salvos? O que você acha? Será que é correto? Ou o correto é dizer que nós já fomos salvos? Qual que é correto? Errado. Veremos que ambos estão corretos. E mais do que isso, nós vamos ver que salvação é também estar sendo salvo. Vamos desenvolver isso. O tempo, meus irmãos, é um elemento importantíssimo quando nós analisamos a salvação a qual nós fomos chamados. O tempo é importantíssimo. Um teólogo reformado, Hendrickson, ele diz o seguinte: as bênçãos prometidas pertencem ao passado, presente e ao futuro sem fim, eterno. Justificação, santificação e glorificação são todas doutrinas inclusas na salvação. Faz parte da salvação. Vamos lá. Em primeiro lugar, o crente já foi salvo. Senão não é crente. Essa é a verdade inicial e que gera todas as demais. Todas as demais ocorrem com aquele que foi salvo. A nossa salvação, meus irmãos, ela foi pré-determinada antes do tempo, antes da fundação do mundo. Mas ela ocorre quando? No tempo. É no tempo que nós somos chamados. E há
se os irmãos forem misericordiosos comigo e permitirem que eu use esse termo, há um processo que é indivisível da salvação. Parte da salvação do pecado é ser salvo também da ira de Deus e ser reconciliado com Ele. Essa é a primeira verdade. O crente, se você é crente, você já foi salvo. Como Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 1, ele diz assim: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, já fomos. É poder de Deus. Viram? Já somos. Nós fomos salvos por Deus. A salvação, meus irmãos, é algo definitivo e algo que já aconteceu no crente. Fomos salvos. E isso significa que é algo iniciado e terminado por Deus. E isso nos ensina que essa salvação não se perde. Foi Deus que fez, é o poder de Deus que fez. Você é salvo, ponto, você é salvo. Não perde salvação. E por isso o autor de Hebreus vai dizer que ela também não pode ser renovada. Mas o crente também está sendo salvo. Vamos entender isso? Você está sendo salvo, meu irmão. Nós já fomos salvos, contudo, a nossa salvação ainda não está completa. Ou será que está? Nós estamos falando do novo nascimento. Deixa eu ilustrar o novo nascimento com o nascimento natural. Raciocina comigo. Quando um bebê ele é gerado, enquanto ele está crescendo, ele já é um ser humano. Não é verdade? Tem aqueles idiotas que dizem que é um amontoado de células. Eles são um amontoado de células que não conseguiram raciocinar ainda. Mas eles vão chegar lá. Porque eles já são seres humanos também. Quando um bebê é gerado, ele está crescendo, mas ele não está pronto, mas ele já é um ser humano. Ele já é um homem. Ele já é um homem. Vamos dar exemplos materiais aqui para nós. A Karen já é mãe. Ela já é mãe, ainda que a criança da Karen e do Marcos, ela ainda não apareça, só por exames médicos. A sua barriguinha ainda está chapadinha, está bonitinha, mas vai crescer. Ela está crescendo, mas já é homem. Homem que eu digo humano, pode ser mulher, mas nasceu mulher. Homem, humanidade. Mas está crescendo. Já nossa irmã Karine, que não está aqui conosco, ela acabou de ganhar o seu bebê. E veja, o seu filho, o seu caçula, o Teodoro, ele já é um homem, mas ainda não tem a estatura completa de homem. Nem o caçula, o Teodoro, nem o Benjamin, que já está com 2 anos. Mas são homens, estão crescendo. Temos aqui o Gustavo, filho da Cris, já é maior. O Gustavo estava de aniversário na sexta-feira, depois você dá um abraço nele, 9 anos de idade. Já é um homenzinho, mas ainda não está completo. Mas é um homem crescendo. Já o André, filho da nossa querida Geni, nosso aspirante a presbítero André, é um homem completo, casado, trabalhador, musculoso agora, né? Contudo, ainda não tem estatura de homem perfeito. Por quê? Porque ele está crescendo em graça. Todos são homens, mas cada um está num estágio de crescimento. Assim, meus irmãos, todos os crentes já salvos estão ainda sendo salvos, estão ainda sendo moldados, crescendo para se tornarem aquilo que já são em Cristo. Mas ainda não está completo. Já são, mas ainda não está completo. Veja, Paulo diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O que isso significa? Que o crente salvo, porque se não for salvo não é crente, ele já teve a sua boa obra iniciada, ele está sendo aperfeiçoado, ele está sendo limpo de toda impureza. E aí os irmãos já estão conseguindo, espero, fazer elos com o que eu falei anteriormente do que era salvação. Ser limpo da corrupção, por exemplo. A nossa salvação ainda não está completa, irmãos. Nós ainda não somos perfeitos. E isso nos dá esperança, porque quando a gente olha para a igreja, dá vontade de chorar.
Quando eu me olho diante do espelho, eu tenho vontade de chorar. Eu digo, isso é um filho de Deus? Sim, é, porque ainda não está perfeito. Nós ainda estamos sendo santificados, purificados da corrupção do pecado, sendo livres daquelas correntes que já não têm mais direito sobre nós, e sendo formados à imagem de Cristo. Quer ver um exemplo para isso aqui bem? O cara está preso. Nós estávamos presos pelo diabo e pelo pecado. E então o rei promulgou uma ordem. Está solto. A ordem já está ali, você já está solto, você já está em liberdade, você já está livre. Mas um promotor, ou não é um promotor, um oficial de justiça, está levando essa ordem para entregar para o carcereiro. Enquanto isso, você ainda está preso. Mas você não tem mais direito legal de estar preso. Nós vivemos, enquanto somos moldados à imagem de Jesus Cristo, uma santificação progressiva. Santificação. Lloyd Jones diz o seguinte, a salvação prossegue. Paulo já dissera o seguinte lá em Romanos 6, o pecado não terá domínio sobre vós. Ou seja, um elemento progressivo, um elemento contínuo, vai prosseguindo. Há um sentido em que a salvação já aconteceu e, contudo, ainda está acontecendo. Isso nos leva ao terceiro lugar. O crente será salvo. Nós seremos salvos ainda. Como essa salvação ainda está sendo efetuada, logicamente, ela será futura. Concorda comigo? Questão lógica. Já fui, beleza, iniciei o processo. Mas como ela está sendo efetuada, ainda haverá uma futura. Paulo reforça isso quando ele vai afirmar na carta aos Romanos, lá no capítulo 3, o seguinte, 13, o seguinte: a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Às vezes você não se pega nos versos e lê assim, mas peraí, é isso. A salvação está mais perto agora. Antes estava mais longe. Por quê? Porque você foi salvo, mas está sendo salvo e será salvo. Dizer que o crente ainda será salvo é apontar para a eternidade, é apontar para a glorificação. Mas não deixe eu cansar os irmãos com a minha argumentação. Vamos deixar Paulo falar um pouco mais. Ele diz o seguinte, e foi o que nós lemos na liturgia, capítulo 8 de Romanos. Porque em esperança fomos salvos. Em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Nós precisamos de paciência na nossa jornada. Continua, porque os que dantes conheceu também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Continua, e aos que predestinou, a esses também chamou. Quando ele nos chamou, ele também justificou, fomos salvos. Estamos num processo de santificação, mas aqueles que ele justificou, o que acontece? A esses também glorificou. Note que é no passado. Nós ainda seremos glorificados, mas está no passado, porque é certo. Por que é certo? Porque é o Evangelho de Deus, é o poder de Deus, daquele que começou a boa obra na nossa vida e é fiel para cumpri-la até o dia de Cristo Jesus, e glória a Deus por isso. João confirma essa doutrina num dos textos que eu mais, se é que eu posso dizer isso, é feio dizer isso, mas um dos textos que eu mais amo da Escritura, que é a primeira carta de João, no capítulo 3, que ele diz o seguinte, prestem atenção na argumentação. Ele diz, aspas, vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Viram, meus irmãos? Já somos filhos, já fomos salvos, somos filhos. João continua, amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, certeza, sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois nós o veremos como Ele realmente é. Viram? Já somos, mas ainda resta uma esperança maior, resta a conclusão dessa salvação. Seremos
salvos definitivamente e transformados à semelhança de Cristo. E aí, João continua. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como ele é puro. Notaram? Há um processo. Nós fomos salvos. E estamos sendo salvos, nos mantendo puros como Jesus é, porquanto nós temos a esperança da salvação futura, de sermos definitivamente transformados na imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. E até lá nós nos manteremos puros como Ele é puro. Para encerrar, vamos agora fazer um apanhado disso tudo. O consolo. Essas são as aplicações para vocês. O consolo e a importância de nós entendermos isso. Primeiro, uma vez que nós já fomos salvos, fomos absolvidos completamente da culpa do pecado. Ou seja, nós não perdemos a nossa salvação diante dos nossos fracassos. Deus, que nos aceitou em Cristo, jamais nos lançará fora, jamais nos rejeitará. Tendo sido, pois, justificados pela fé, diz Paulo, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais à frente, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em segundo lugar, fomos reconciliados com Deus. Fomos libertos da escravidão do pecado. Ainda que falhemos, infelizmente falhamos muito, podemos dizer não para o pecado. E assim, meus irmãos, enquanto nós somos santificados pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos sendo purificados de todo o poder e de toda a influência do diabo e do pecado na nossa vida. E assim, meus irmãos, ser salvo e saber que não se perde a salvação, portanto, não nos leva ao comodismo, mas nos leva à santificação, à obediência e às boas obras, nos mantendo puros como Ele é puro, sendo santificados pela ação do Espírito Santo de Deus. Vivemos constantemente, ainda que seguros, porque fomos salvos e seremos salvos, enquanto estamos sendo salvos, vivemos uma verdadeira batalha espiritual, onde o nosso ser é o campo de batalhas. Em terceiro lugar, somos libertos da morte, da angústia, da falta de esperança, porque somos fortalecidos na nossa esperança. Nós ainda aguardamos a plenitude da salvação. Ainda não estamos completos, nós falhamos, e quando falhamos nós podemos dizer como Paulo, faço o que eu não quero, e aquilo que quero eu não consigo fazer. Clamamos junto com Paulo, quem nos livrará do corpo desta morte? Irmãos, em meio a gemidos inexprimíveis, em meio a lágrimas, nós encontramos esperança naquele que iniciou essa obra em nossa vida. Ele é fiel. Nós falhamos, mas Ele é fiel. Ele não mente, Ele não volta atrás, Ele não se arrepende e Ele vai completar aquilo que Ele começou. Assim, nós ainda não vemos aquilo que nós seremos, mas quando Cristo se manifestar, nós seremos plenamente salvos, glorificados em um corpo incorruptível, feitos à imagem de Jesus Cristo. Portanto, juntemo-nos a Paulo, não nos envergonhando do Evangelho verdadeiro. Esse é o Evangelho verdadeiro, o poder de Deus para a salvação de pecadores por meio de Cristo. Salvação essa que está disponível a todos, ricos, pobres, religiosos, ateus, sábios, analfabetos, pessoas de moral elevada ou o mais vil e pérfido pecador. Todos. Todo aquele que crer será salvo. Salvação essa, agora entendendo o que é salvação, em toda a sua plenitude, não apenas perdão dos pecados, não apenas salvação do inferno, mas também a reconciliação com o Pai por meio de Cristo e uma segurança de jamais ser lançado fora, de um incentivo e capacitação, porque nós não somos apenas exortados, mas somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus à santidade.
e somos guiados e levados e cheios transbordantemente de uma plena esperança da plenitude da bem-aventurança que será futura, seremos salvos, e eterna. Eterna. A salvação, essa que nos restaurará ao brilho da glória de Deus que foi perdida quando o homem pecou. Todos pecaram e carecem, estão ausentes da glória de Deus. Mas quando nós formos salvos totalmente, essa glória de Deus se manifestará novamente em nós. Quando seremos então irrepreensíveis, inculpáveis, sem manchas do pecado, sem lágrimas, sem morte, sem dor. Meus irmãos, nós estaremos num estado muito maior, muito mais superior do que Adão na criação. Você já pensou nisso? Porque Adão foi feito bom e perfeito, foi feito à imagem de Deus, mas Adão podia pecar, como de fato pecou, e podia morrer, como de fato morreu, e nele todos nós morremos. Mas nós, naquele dia, quando formos salvos de uma vez por todas, quando Deus nos restaurar em Cristo, nós jamais poderemos pecar novamente e tampouco morrer. Essa é a nossa esperança. Isso nos faz concordar com uma citação que eu vou fazer para encerrar do Spurgeon, que diz o seguinte: no céu não haverá interrupções de preocupação ou pecado. O choro não ofuscará os nossos olhos. Nenhum assunto desta terra distrairá os nossos pensamentos de alegria, e nada nos impedirá de olhar para sempre o Filho da Justiça com olhos incansáveis. E aí ele termina dizendo: dia bendito, quando alvorecerá, levanta-se, ó sol. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, nos fazendo entender essas coisas e nos enchendo dessa esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos ficar em pé. Curve sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado. Obrigado pela tua salvação. Obrigado pelo teu evangelho, que foi um poder que nos deu vida, nós que estávamos mortos. Senhor, perdão, porque nós somos preguiçosos e nós não havíamos entendido muito do que nos foi exposto hoje. Grava isso nos nossos corações e que o entendimento dessas coisas possa nortear toda a nossa vida enquanto nós estamos sendo salvos. Senhor, que a certeza de que nós fomos salvos e jamais seremos lançados fora nos dê pleno amor e nos lembre sempre que não somos mais servos, escravos do diabo, nem dos nossos pecados, mas somos escravos teus. E que tenhamos todo o amor, a tua vontade, te obedecendo como algo agradável, como algo de demonstração de gratidão, como algo que é bom, a qual nós fomos chamados para ser. Senhor, elimina de nós toda desculpa por pecado, porque nós não somos mais escravos. Elimina de nós, Senhor, todo o ataque do diabo, nos fazendo sentir culpados pelos nossos pecados, porque Tu removeu toda a culpa do nosso pecado. Senhor, enquanto nós estamos sendo salvos, vai moldando, nos santificando e transformando na imagem do Teu Filho. Ajuda-nos nessas coisas e não permita que nós falhemos. Não nos deixa desesperados quando nós olhamos para as nossas fraquezas. Não nos deixa desanimado quando olhamos para outras pessoas que estão mais próximas de Ti. Mas que nós todos tenhamos a esperança renovada que Tu está trabalhando em cada um de nós. E que tendo essa esperança de que já fomos salvos e de que seremos definitivamente salvos, nós possamos nos purificar como Tu és puro e santo. E por fim, Senhor, que nós tenhamos essa esperança
Ainda que em nossa vida nós experimentemos dores, perdas, lágrimas, aflições, descontentamentos, perseguições, desânimos, noites escuras da alma. Ainda que às vezes nós, pelas nossas falhas, nós interrompamos o fluxo do Teu Evangelho, da Tua Palavra na nossa mente. Ainda que às vezes nós nos sintamos perdidos, ainda que às vezes não ouçamos a Tua voz, no nosso coração, Senhor, está crescendo essa semente de esperança. E que nós tenhamos essa certeza para dizer, como Paulo pôde dizer, que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, daqueles que amam a Ti, daqueles que foram predestinados à salvação por Ti. Que nós possamos dizer, como o apóstolo João, sabemos que quando Cristo se manifestar, nós seremos revestidos de incorruptibilidade e feitos à imagem, transformados à imagem de Cristo, porque nós o veremos como Ele é. E que isso gere em nossos corações uma santa ansiedade para que nós desmamemos deste mundo, estejamos cada vez mais afinados, dobrados, esperançosos, fortalecidos na esperança da plenitude da nossa salvação. Pedimos essas coisas para a honra e glória do nome de Cristo Jesus, em quem nós oramos. Amém.